processadas, arquivadas e descartadas pelo cérebro em uma rede complexa de neurônios. As memórias são essenciais para ações desde a aprendizagem até a capacidade de criar vínculos afetivos. Você já ouviu falar em memórias afetivas? Pois é, vamos lá, né? O termo se espalhou e se refere à conexão das nossas experiências e também das nossas emoções vivenciadas. Já disse a poeta Adélia Prado que o que a memória ama fica eterno. As memórias nos tornam quem somos, né? São elas que nos ajudam a compreender e moldar nossa visão de mundo. São aquilo que nós lembramos, mas também aquilo que nós queremos esquecer. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast sobre sentir, o podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções, com o nosso sentir. E sim, né, nós estamos aqui criando memórias afetivas. Eu sou a Ariane Breiner, sou psicóloga e idealizadora do podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui hoje, eu sou Natália Holanda, sou fisioterapeuta, sou médica e colaboradora do podcast. E estamos mais uma vez, vamos dizer assim, nas nossas belas memórias, sim, recebendo uma convidada maravilhosa que foi muito desejada, que é a Jaqueline Leão. É isso. E deixa eu só apresentar, só uma breve apresentação da Jaqueline Leão para vocês saberem, tá? Ela é diretora do Insere Educação e do Insere Editora. Ela é mestre em Sociologia e pós-graduada em Psicologia Jurídica. É psicóloga clínica, diretora da Associação Latino-Americana de Terapia de Esquemas. Tem formação em gestalterapia, em terapia cognitivo-comportamental, teoria do apego e terapia do esquema. Ela é certificada pela ISST, que é uma Sociedade Internacional de Terapia de Esquema, como terapeuta individual e terapeuta de casais, e também como supervisora Advance. Bem, ela também é amante dos animais, tá? Ela adora cachorros e gatos. E a gente vai saber quantos cachorros e gatos ela tem no momento. Ela é super alta astral, tem uma energia lá em cima. E quando a gente pensou aqui, né, nessa questão das memórias afetivas, com certeza a gente pensou no nome dela, né? Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na Jaque, a gente vai poder chamar de Jaque, tá? Vocês também vão poder chamar de Jaque. Mas uma das coisas mais maravilhosas, assim, da Jaque era que ela se permite sentir, né? Então, bem, para todos vocês, Jaqueline Leão. Ah, que lindo! Oi, gente, tudo bem? Uma delícia estar com vocês, uma delícia estar com vocês duas aqui. Que coisa maravilhosa, que encontro lindo, esperado por mim. Esperadíssimo. Pois é, né? Bom, então conseguimos. Conseguimos, enfim, né? Um dia meio chuvoso, meio nublado aí, tantas dos coisas melhores. Pois é, um dos melhores para estarmos aqui. Pois é, e aí estamos aqui, conseguimos esse horário e tudo mais. E até me refiro assim, porque quando a gente, né, pensou lá no comecinho do podcast, eu disse, nossa, a Jaque, eu queria a Jaque. Especial, e aí, né? bateu aquele nervosinho quando eu fui fazer o convite para ela. Eu disse, meu Deus do céu, é muita ousadia da minha parte, eu vou chamar a Jaque. Aí, quando chego para a Jaque, você iria no nosso podcast? Claro que eu ia. De primeira, ela nem pensou. Eu disse, relaxei. Não haveria possibilidade de não aceitar um convite de vocês. Que de ótimo, jeito nenhum. Jaque. Estou muito Obrigada. feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada. Como a gente falou aí agora no início, né? A gente falou sobre a questão das memórias afetivas, né? Bem, no geral a gente fala de memórias, mas tem muito esse termo, né? Tem sido muito utilizado, memórias afetivas, né? E isso é muito importante porque fala justamente sobre as nossas emoções de uma forma mais específica. Isso. Né? E sempre quando eu falo das emoções, eu falo dos afetos. E aí eu sempre ligo, é aquilo que nos afeta. Isso. Né? Aquilo que está nos afetando. E aí eu fiz essa aberturinha e falei um pouco sobre memórias afetivas e eu queria ouvir de você também, né? Nesse termo aí, memórias afetivas, o que te vem, o que né, te traz. Vamos lá, falar um pouquinho sobre esse termo, né? Que de uma maneira geral é um termo, quando a gente fala de memórias afetivas, de uma maneira geral, as pessoas pensam nas boas memórias, nas memórias dos afetos positivos, né? Quando a gente fala memórias afetivas, a gente vai para esse lugar, né? E é isso mesmo que você está falando. Todas as memórias, todas as experiências nos afetam. Né? E nós vamos aí gravar nas nossas memórias aquelas experiências que tiveram uma representação importante para a gente.
né? Tanto positiva quanto negativa, né? Mas quando a gente fala em memórias afetivas, a gente vai lá para o positivo, e eu acho isso uma delícia, né? Embora a gente precise considerar que todas essas memórias são muito importantes, porque elas de verdade direcionam as nossas vidas. Sim. Não são só registros para a gente recuperar e tão somente lembrar, são registros que nós carregamos e que de verdade vão direcionando também os nossos comportamentos, como é que a gente lida com determinadas situações. Né? E é claro que essas memórias que têm uma carga de afetividade positiva, elas são também um recurso importante para a gente, né? Um recurso muito importante no sentido da gente sentir a vida e enfrentar os momentos mais difíceis de uma maneira mais esperançosa, né? Quando a gente tem onde buscar essas memórias. Sem falar que essas memórias, elas também participam do nosso script, né? De toda uma vivência de experiências que nós temos, que vão nos ensinando, que vão nos direcionando, que também vão criando os nossos modelos de como nós nos relacionamos com as pessoas. Né? Então, eu acho que é uma das coisas... Claro que a memória é uma das coisas mais importantes, né? Uma das funções, né? Que a gente tem, uma das funções mais importantes, mas, subjetivamente falando, né? Ela é fundamental. Sim. Tanto para que a gente possa se defender daquilo que não é muito bom, né? Que já tivemos essas experiências que não foram boas e o ideal é que a gente possa aprender com elas, né? E não repeti-las. Embora algumas memórias aí são inconscientes e a gente acaba repetindo sem se dar muito conta. E claro, as memórias afetivas, né, que na verdade é um conjunto de experiências e relações que de verdade é o que dá o sentido à nossa vida, né? Exato. Eu diria até que é como se elabora isso e é como você vai encarar o que vai acontecendo a partir de tudo isso. Claro, com certeza, com certeza. Né? Se a gente for pensar em memórias negativas, o quanto essas experiências negativas, traumáticas, quando se fala em trauma, a gente pensa em tragédia, né? Mas, na verdade, o conceito de trauma hoje é compreendido de uma outra maneira. O trauma hoje são experiências negativas que nós temos, que nos afetam de determinada maneira, e que, na verdade, faz com que a gente crie aí algumas defesas, né, para lidar com essas situações, para que elas não se repitam. Né? Mas as memórias afetivas, e eu, felizmente, tenho muitas memórias afetivas que estão relacionadas com pessoas, né, com as quais a gente teve, enfim, a oportunidade de estar. Algumas que passaram muito rápido na nossa vida, mas que realmente deixaram uma marca, né? Tem uma marca. Também, claro, memórias de pessoas que são ou foram muito importantes e que talvez já se foram, mas que ainda estão nas nossas vidas. E as outras experiências, as viagens, né? Enfim, as experiências que a gente tem no sentido dos relacionamentos, a experiência da maternidade e todas as que a gente vive na realidade, né? Todas as que a gente vive. E eu sou uma colecionadora de memórias afetivas. Eu sou uma colecionadora. Um bom termo. Porque eu não espero que elas simplesmente aconteçam. Né? Eu não perco nenhuma oportunidade de estar com pessoas que eu amo, que eu gosto de estar. E eu realmente faço um investimento nisso. Promovo, vou atrás, quero encontrar, chamo. Eu não perco de vista os meus pares, né? Eu sempre falo de pares, né? Eu não perco de vista as pessoas que eu amo, nunca. Eu invisto nisso, eu alimento isso. E alimentando isso, eu alimento minhas memórias. Assim como eu alimento a minha curiosidade, assim como eu alimento o meu lado um pouco aventureiro, que não é nada muito aventureiro, não é muito aventureiro, mas eu também brigo um pouco com isso, né? Porque eu sou um pouco medrosa, mas sou muito corajosa.
Porque, na realidade, é isso, né? Nós somos enfrentar... isso, né? Exatamente, é enfrentar o medo, né? Eu sempre brinco assim, eu disse, eu sou uma pessoa corajosa, mas não queira que eu pule de paraquedas. Eu sempre dou o exemplo claro. de pular de Não, paraquedas. porque aí também é um limite total, e sempre né? fico assim, vai que amanhã, de repente, eu digo assim, agora eu vou. Né? Ah. Então, sempre me dou a chance também de que vai que De mude. ficar na dúvida, né? Eu nunca digo nunca. Pois é. Eu nunca digo falo, eu nunca. morro de medo. Hoje, eu, Ariane, não quero. Mas vai que amanhã, Aparece diga, essa eu oportunidade. vou. Aparece a oportunidade e o desejo, né? Justamente. Porque também isso muda na gente, né? Com certeza. Eu acho que a gente precisa estar aberto a novas experiências. Sim. Não essa, de pular de paraquedas. De Hoje verdade, não. mas eu não suporto a altura. De verdade, é Sim. algo que é impossível para mim. Aham. Você sabe que tem pessoas que nascem com a informação genética de que a ameaça, o perigo, é algo que realmente excita a pessoa no sentido isso. positivo. Mas para algumas pessoas, a informação genética é exatamente o contrário. Eu estou na turma do contrário. Então, assim, eu gosto de novas experiências, mas eu sou bastante cuidadosa, sim, sabe? Assim, eu não me coloco o que eu chamo colocar em risco. Para algumas pessoas, nada de Não risco. Andar de balão não é risco, nada disso é risco. Para mim é. Então, eu fico fora. Eu corro riscos, mas calculados. São outros riscos. Calculados. São Os meus são riscos. calculados. Cautelosos. Exatamente. Eu isso. queria aproveitar, porque enquanto você estava falando, né, sobre as memórias afetivas, só me vinha terapia do esquema. Essa terapia do esquema. E assim, a gente já teve aqui, né, em alguns momentos eu falei sobre terapia do esquema, não tem como não falar, né? bom. A minha formação é no nessa Insere, área. né, foi com a Jaque. E também a gente já teve convidados também que falou sobre terapia do esquema aqui. Mas agora a gente está com um dos nomes principais aí da terapia do esquema. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa tal de terapia do esquema, que tanto a Ariane fala aqui, que tantas pessoas falam, né? Então, que a terapia do esquema tem tudo a ver com as nossas memórias. Né? Terapia do esquema é uma abordagem em psicologia, né? Uma abordagem, na verdade, é uma abordagem ainda, digamos, nova na psicologia, né? Ela, muito mais no Brasil do que na Europa e nos Estados Unidos, né? No Brasil ela chegou há muito pouco tempo, mas a terapia do esquema é um boom no Brasil. Né? E eu entendo que existe uma razão para isso. Eu acho que várias razões. Primeiro, eu vejo a terapia do esquema como o que nós temos de mais contemporâneo na psicologia. Por quê? Porque a terapia do esquema é uma abordagem integrativa. E isso faz uma grande diferença. É verdade. Porque a terapia do esquema é a união de vários saberes, várias escolas em psicologia, que, na verdade, essa integração criou um novo modelo psicoterápico. Né? Então, não é uma coxa de retalhos. É um novo modelo psicoterápico baseado nesse escopo teórico, que é realmente um escopo consistente, né? e denso. Né? A terapia do esquema ela é muito palatável, a gente compreende rapidamente. Mas ela tem um escopo teórico denso, ela tem muitos conceitos específicos e que, felizmente, não entram naquela linha de abordagens que tem conceitos que na verdade, trazem um novo idioma. Praticamente isso. Praticamente um novo idioma. Não, os conceitos também são absolutamente facilmente compreensíveis, mas como ela é uma abordagem evolutiva, né? Então, quando nós olhamos para um paciente que vem com determinadas questões, nós vamos olhar para essas questões, mas nós vamos olhar para a origem dessas questões. Tá? Por que esse indivíduo, por exemplo, tem dificuldade na área profissional? Por que ele tem dificuldade nos relacionamentos? Porque são as questões que vêm, né, para a psicoterapia, entre outras. Sim. E aí a terapia do esquema vai nos remeter lá para a infância e para a adolescência dessas pessoas, para que a gente possa compreender como era o ambiente emocional dessa criança e desse adolescente. Porque, na verdade, é isso que as relações que nós temos, o tipo de relacionamento,
tipo de vínculo que nós criamos com os nossos principais cuidadores, que de uma maneira geral são os pais. Esse tipo de vínculo é o que nós vamos repetir, porque é o modelo primário que nós temos de relacionamentos, mas muito mais do que isso. A partir dessas experiências da gente ser nutrido emocionalmente, né, de uma maneira suficientemente boa para cada um, porque para cada criança isso vai acontecer de uma maneira diferente, algumas são mais demandantes, outras menos demandantes, mas essa nutrição emocional, ou a não nutrição emocional daquilo que nós precisamos, vai fazer com que a criança ela construa uma visão de si mesma e uma visão do mundo. Para a criança, o mundo são essas figuras cuidadoras, né? Num primeiro momento, a mãe, inclusive. Depois entra o pai, né? E que importância isso tem? Tem uma importância fundamental, porque todas essas experiências, elas vão ficar registradas numa memória que nós temos, que é uma memória muito profunda, né? Que é uma memória que não se apaga. E a partir dessas experiências, quando eu me sinto suficientemente amado, acolhido, limitado, quando eu posso ou não me expressar, né, de maneira espontânea, enfim, todas as experiências vão ficar registradas. E o registro que fica é a maneira como esta mãe ou este pai pôde lidar com esta necessidade que a criança tem, né? Então, esses registros vão ficar, naturalmente, quando a gente fala de um sistema familiar, nós vamos falar de um sistema familiar que tem lá uma cultura familiar, né? A forma que de trazem cuidar, né? Exatamente a forma de cuidar, que acaba sendo repetida, Repetida né? de onde ela já veio. Exatamente, e que vai passando, claro, com algumas mudanças, poucas, na verdade, porque a gente acaba sempre repetindo. E esse estilo de cuidar, ele vai facilitar a criança fazer o caminho do desenvolvimento humano, que é sair dessa conexão total com a mãe, que começa antes até do nascimento, né? E caminhar para a autonomia. Porque a gente precisa caminhar para a autonomia, para encontrar um lugar no mundo, criar um novo núcleo familiar e por aí vai. Encontrar os seus pares. Seus pares, o seu lugar no mundo, né? Isso. Uma vida satisfatória. Seus objetivos. Seus né? objetivos, exatamente. E aí o que acontece? Dependendo dessas experiências muito primárias, algumas pessoas têm uma dificuldade de caminhar para a autonomia, né? E outras pessoas têm dificuldade de permanecer na conexão, né? As que têm dificuldade de permanecer na conexão são pessoas que têm uma dificuldade na intimidade emocional, na vulnerabilidade emocional, na entrega para o outro. Né? As pessoas que têm essa dificuldade de conexão, elas têm uma facilidade muito grande de caminhar para a autonomia. Justamente porque a conexão ela é tão difícil que o caminho é ser independente, não depender de ninguém, né? Ao contrário, as pessoas que têm dificuldade de caminhar para a autonomia, elas ficam muito na conexão. E aí elas têm essa dificuldade de encontrar um lugar ao mundo, de se soltar, enfim, né? Isso acontece de maneiras diferentes em vários níveis. Porque o ideal é que a gente possa transitar, né, da autonomia para a conexão e vice-versa, dependendo daquilo que a gente precisa, das nossas necessidades emocionais. Né? Então, olhando para isso, investigando isso, entendendo isso, né, avaliando isso no nosso paciente, nós podemos entender as dificuldades que ele tem na vida adulta. E aí a terapia do esquema, ela tem uma metodologia, ela é toda baseada aí na teoria do apego, tá? Ou seja, nessas relações de vínculo, como aconteceram, e o que é que causa quando a gente tem essa ou aquela necessidade atendida ou não. Claro que nós temos necessidades atendidas e claro que todos nós temos necessidades que não foram atendidas porque não existem pais perfeitos. Né? Ainda bem, não existem pais perfeitos. Claro que não. Vamos sempre pensar nisso. Não existe. Graças a Deus não existem. E a gente precisa entender que a falta é a mãe do desejo. É bem psicanalítico, mas é isso mesmo. Nós precisamos, porque nós vamos em busca daquilo que faltou. O desejo é o que impulsiona. Isso, exatamente. Né? O que acontece é porque todos nós precisamos de conexão, de afeto, de segurança. Nós precisamos nos sentir protegidos, nós precisamos expressar essas mesmas necessidades que nascem com a gente, permanecem com a gente até o fim da vida. Né?
O que acontece é que, como isso ocorre, né, a falta desse atendimento, dessas necessidades, que em alguns casos é bastante aguda, chega a ser negligente ou abusiva, vai criar essa visão de si, essa visão do que pode esperar das outras pessoas, né? A gente leva isso para a vida e é claro que nós vamos criar defesas, né, para que a gente possa suportar esse ambiente, essas faltas nesse ambiente. O que acontece é que tudo isso fica nas nossas memórias inconscientes, né? Imagina que uma criança só começa a falar aos 2 anos de idade, e nós só temos memórias conscientes a partir do momento que a gente adquire a fala. A grande maioria dessas experiências e todos esses registros mais importantes, eles acontecem na primeira infância, até mais ou menos os 5, 6 anos de idade. Então, você imagina que até lá nós temos um arsenal de memórias que não se apagarão, e que vão inconscientemente direcionar o nosso comportamento para aquele ou outro lugar, né? Se eu tenho dificuldade com autonomia, eu vou ter maior dificuldade de encontrar um trabalho, de me independer dos meus pais, enfim, uma série de fatores, né? Se eu tenho dificuldade nas conexões, possivelmente eu vou sair correndo desse ambiente, buscando um lugar independente, mas também vou ter muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Né? Eu estou dando uma pincelada, né? Porque isso, é muito conteúdo, só para a gente entender. Mas, gente, é uma pincelada, assim, que... Bem, estamos tendo uma aula de terapia do esquema, mas entender que é justamente isso. É sobre isso que a gente está falando hoje. O que casa com as memórias afetivas. É justamente isso, a nossa base, né? Exatamente. Por isso, o título o tema do talk esse ano é Somos a Soma das Nossas Memórias. Porque, gente, é exatamente isso que nós somos. Tá? A soma dessas memórias vai fazer com que a gente funcione de uma maneira ou de outra maneira, vai fazer com que a gente tenha mais dificuldades com determinadas situações de estresse, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de, por exemplo, sair para o mundo com mais facilidade ou não, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de ter um relacionamento mais saudável ou mais dificultado, porque é a soma de tudo isso que vai nos fazer o que somos, né? É claro que entram outros fatores, temperamento da gente, né? Entra também uma coisa linda, que são as pessoas curativas que a gente encontra na nossa vida, né? Que às vezes aquelas faltas que estão lá na vida primária, elas são nutridas por outras pessoas, e uma grande chance que a gente tem de sermos nutridos não é só a partir dos nossos parceiros amorosos, né? Mas de amigos, de amigas, enfim, das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes eu percebo a preocupação, Jaque, de pessoas que falam, porque a gente fala muito do pai e da mãe, né? Mas a gente entende também, né? Nem todo mundo tem o pai e tem a mãe, né? Mas a gente pensar que são os cuidadores. Vamos falar dos cuidadores. Geral, né? E não são só os pais e as mães. Isso, né? Esses são os principais. Isso, né? Mas, gente, nós temos tios, avós, babás. Uma série de pessoas. Escola, tem pessoas que sofrem. Gente, a escola é um núcleo de memórias. Algumas traumáticas. Algumas traumáticas, E algumas maravilhosas. Olha, entre as minhas memórias afetivas, eu tenho a memória de uma professora que foi minha professora na 4ª série primária. O nome dela é Eleude, tia Eleude. E a tia Eleude era minha professora quando os meus pais, naquela época, né, se desquitaram, não existia nem divórcio. Não existia divórcio. E a tia Eleude, gente, é claro que ela percebeu uma mudança em mim e ela soube o que estava acontecendo, e a tia Eleude ia à minha casa me dar aula de matemática. Ela me dava aula de matemática em casa. Né? E eu nunca esqueci essa professora, nunca. Mais tarde, já em outra cidade que eu morei em Fortaleza, estudei num colégio, a vida inteira eu estudei em colégio de freiras. Eu estudei num colégio e tinha uma irmã, a irmã Clara, e a irmã Clara percebeu que eu gostava de escrever.
Então, ela me validava de uma maneira. Ela pegava as minhas, naquela época, redações, né? Sim. E ela colocava no corredor do colégio para que os colegas lessem, as pessoas... Gente, eu me senti tão validada, tão validada. Isso é uma memória afetiva de pessoas que nem eram íntimas, mas são memórias curativas, né? Sim. São pessoas e curativas, que impulsionam, né? Para Com você ter certeza. segurança Sim. naquilo que você quer, Com nas suas certeza. escolhas. Perfeito. Vou fazer aqui uma pergunta. Faça a tá? pergunta, nada. Todas. Dentro Fique à desse vontade. processo, quais são os exercícios assim que vocês utilizam? É um exercício de resgate de memórias ou é um exercício de refazer memórias para que você consiga, vamos dizer assim, evoluir dentro desses problemas? Pois é. Como são memórias que a gente não apaga e como a origem, né, dessas questões está lá nas memórias, nós trabalhamos com algumas técnicas experienciais. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não consegue identificar, a menos que você avise para ele, o que é fantasia e o que é realidade. É por isso que a ansiedade existe. Né? A gente começa a ficar ansioso porque a gente acha que vai acontecer alguma coisa e o nosso corpo responde a essa ameaça como se estivesse acontecendo. Sim. Muito bem. É nesse sentido que nós trabalhamos, mas com um objetivo específico, que é trazer essas memórias, por exemplo, nos trabalhos de imagem, nós trazemos essas memórias dessas situações em que essas necessidades emocionais não foram atendidas, pode ser a proteção, o afeto, a validação, a expressão das emoções, enfim, qualquer experiência que tenha sido, a gente chama de experiências tóxicas emocionalmente. Sim. Nós trazemos a pessoa através de uma técnica, naturalmente, né? Nós trazemos o indivíduo, o paciente traz essa memória e quando ele traz essa memória, ele revive emocionalmente aquela situação lá do passado, né? É por isso que os afetos nos afetam, porque a memória da emoção fica registrada. E é dessa emoção de ameaça ou de tristeza que nós tentamos nos defender. Né? Exatamente. Quando a gente se defende é porque a gente acha que algo não vai ser bom, vai ser perigoso, vai ser ameaçador, mesmo subjetivamente. Né? Um abandono, né? Uma privação emocional, enfim. Então, trazendo essa memória, nós vamos fazer o que nós chamamos de rescripting, que na realidade é o quê? É reescrever essa memória de maneira que se crie uma outra imagem a partir daquela imagem original e que nessa imagem, essa criança, porque a gente está trazendo uma imagem lá da infância, essa criança tem a sua necessidade emocional atendida. Então, mas como é que se faz isso? Nós podemos fazer isso de várias maneiras. Né? Claro que é um trabalho de imagem, é um trabalho direcionado, né? O terapeuta que direciona esse trabalho. E nós pedimos para essa pessoa trazer uma pessoa importante afetivamente para ela, para que essa pessoa atenda a essa criança. O que você precisa agora? Eu preciso de um abraço, eu preciso sair daqui, eu preciso, enfim... Depende da situação. Eu preciso ser protegido, né? Eu preciso me sentir seguro. E essa pessoa, de uma maneira geral, no começo da psicoterapia, nós pedimos ao paciente que uma licença para entrar nessa imagem, nós pedimos ao paciente para que ele nos imagine nessa imagem. E nós vamos entrar nessa imagem, nesse relato desse paciente e vamos nos dirigir a essa criança que está ali presente naquela imagem, que é a criança dele, e vamos perguntar para essa criança o que ela precisa naquele momento. Né? E vamos, na imagem, naturalmente, acolher essa criança e nutrir essa criança do que ela precisa. Posteriormente, o trabalho da gente é fazer com que nessas situações, né, que nós chamamos de reparentalização limitada, que a gente nutrir o paciente dentro dos nossos limites terapêuticos, nessa situação, o paciente possa enxergar ele mesmo, adulto, acolhendo essa criança. Né? Por quê? Em que resultam tantas memórias? Resultam em lados, maneiras como a gente lida com determinadas situações.
para cada situação diferente, nós vamos lidar de uma maneira diferente com aquilo que está nos surgindo, né? Às vezes, a gente lida com a situação de uma maneira que nós chamamos adulto saudável, que é uma maneira assertiva de lidar com essa situação, né? O que é adulto saudável? É essa personalidade que nós desenvolvemos, este eu que nós desenvolvemos, ele não é inato, nós vamos nos aprimorando e naturalmente nós vamos aí desenvolvendo habilidades e assertividade, e resiliência, e compaixão, e responsabilidade, uma série de habilidades que nós precisamos ter para lidar com a complexidade da vida adulta. Sim. Né? E esse nosso lado é um lado mais lógico, mais racional, né? e preparado para lidar com essas dificuldades. A criança, que é um outro lado, que são essas memórias que a gente traz, né? Essas memórias infantis, que nos ativam, né? Nessas memórias que nós chamamos criança vulnerável, que justamente leva a gente para aquelas vulnerabilidades que a gente viveu lá na infância. A criança não tem uma condição de resolver nada. Lógico, ela não está madura cognitivamente. Uma criança não pode resolver problemas. Ao contrário, ela precisa ser cuidada. Isso. Né? Então, quando a gente está funcionando nessa vulnerabilidade, nós nos distanciamos desse lado que é psicologicamente maduro, que tem todas essas habilidades. A gente cai na vulnerabilidade e aí a gente não consegue resolver a situação. Né? Nós só conseguimos resolver a situação que nós temos à nossa frente quando a gente lida com esse lado maduro. Então, durante o processo, além de fazer toda essa avaliação de necessidades que não foram atendidas, né? Por que chama terapia do esquema? Porque essas necessidades que não foram atendidas, elas vão se reunindo num construto psicológico que contém todas as memórias que a gente viu lá naquela situação. Os pensamentos, os sentimentos, as sensações corporais, memória consciente, memória inconsciente, enfim, e a emoção. Principalmente a emoção, porque é a emoção que dispara essas defesas que nós criamos para lidar com aquilo lá atrás. Claro que essas defesas são desadaptativas. Porque lá na infância, a criança não tinha nenhuma maturidade para conseguir lidar com aquilo. Né? E a gente continua funcionando dessa maneira ao longo da vida, num padrão de funcionamento. É isso que nos atrapalha lá na nossa vida adulta. Tá? Então, paralelo a esse processo, da gente entender essas necessidades, esses construtos psicológicos que se chamam esquemas, a maneira como nós nos defendemos lá na infância e continuamos nos defendendo, que na vida adulta é desadaptativa, que nós chamamos modos esquemáticos, nós temos uma condição de realmente fazer todo esse link através dessas avaliações e entender como é que esse sujeito funciona quando ele está ativado nessas memórias primárias. E ele funciona de uma maneira que não é assertiva. Então, além disso tudo, de toda essa consciência, de trazer para a consciência toda essa experiência que está, na verdade, armazenada no inconsciente, aí a pessoa passa a ter um domínio sobre a própria história, um domínio, um conhecimento sobre o próprio funcionamento e quais funcionamentos os levam aos problemas que ele tem na vida, nós também vamos fortalecendo este lado adulto saudável. Nós vamos desenvolvendo habilidades que, porventura, ele não tenha tido condição de desenvolver, e mais do que isso, nós avaliamos as habilidades que ele já tem desenvolvidas, porque essas habilidades a gente desenvolve, mas a gente não nomeia, a gente nós usamos automaticamente as nossas habilidades. Exato. Mas quando nós nomeamos essas habilidades, nós podemos intencionalmente recrutá-las para resolver as nossas questões na vida. E todos nós temos habilidades. Né? Umas pessoas mais, outras pessoas menos. Então, se eu tenho consciência disso, né, e eu recruto isso intencionalmente, eu tenho uma condição de ser muito mais assertiva, com muito mais rapidez do que eu teria se eu não tivesse consciência disso. Então, olha, é um trabalho lindo, é um trabalho poderoso e é realmente trabalhoso. Sim, sim. É realmente trabalhoso, porque inclusive o psicoterapeuta se implica emocionalmente no processo. Ele gasta energia nisso, sim, né? Sim, com uma questão que é muito importante. É que o trabalho é todo individualizado. Tá? Se eu tiver
trabalhando, por exemplo, com terapia cognitiva comportamental, e eu receber 3 pacientes depressivos, Maria, João e José, eu vou usar o mesmo protocolo para Maria, João e José. Se eu estiver trabalhando, se eu for uma terapeuta do esquema, a psicoterapia da Maria vai ser uma completamente diferente da do José e completamente diferente do João. Por quê? Porque são histórias diferentes, necessidades diferentes, maneiras de lidar diferentes, temperamentos diferentes, experiências diferentes. Então, tudo é muito individualizado. Sim. E essa, inclusive, é uma tecla que a gente bate muito aqui, né? A gente fala muito sobre isso, de que cada um tem uma história. Sim. Né? Acho que sempre uma das coisas que eu já repeti não sei quantas vezes aqui, que assim, a gente não está falando de certo e errado. Não. Porque cada um vai sentir de uma maneira, porque tem uma história diferente da outra, uma vivência, né? Uma demanda diferente. Então, cada um vai ter o seu jeito do sentir, claro, né? Com de certeza. Tudo isso, as né? memórias são diferentes, então Sim. eu vou lidar com as situações de maneiras Exato. diferentes, né? Sim, sim. Verdade. É. Até assim, pessoas que estão convivendo no mesmo espaço, que às vezes podem ser até parecidas, vamos dizer assim, pessoas da mesma família, Irmãos. Quando a gente vão fala, elaborar mas, as coisas de maneiras totalmente diferentes. mas olha, filhos dos mesmos pais, mas é os diferente. pais são uns pais para um filho, outros pais para outro filho, outros pais para outro filho, e os filhos também, naturalmente, Sim, né? sim. Então, tudo é muito individualizado. Nós temos aí maneiras de perceber e de sentir Bem diversas, bem né? diversas. Felizmente, né? É isso que nos faz diversos. E a gente acabou de ter uma mega aula de terapia de esquema. total. Tá? Que bom. Muito, né? Amei, porque assim, eu tava assistindo uma aula, né? Mas você uma tava aula só da no- Jaque, eu no fico, assim, processamento, deixa ela aí. né? E assim, eu não tive a preocupação, confesso, e acho que não foi egoísmo da minha parte, porque a Nath não é psicóloga. E a gente tá chamando a Jaque para cá, falando de terapia do esquema. Então, eu não tive a preocupação, eu vou ter que explicar para a Nath o que é. Não, porque é uma coisa que dá pra gente compreender. Sim. E até porque eu também já tinha essa ideia. Eu disse, lógico que a gente vai estar com a Jaque, e a Jaque vai E falar pra principalmente, gente. assim, pessoas que não conhecem, Sim. é interessante que entendam que existe essa Sim, possibilidade sim, de Claro. trabalho. né? E eu acho Sabe, maravilhoso que vocês façam essa dupla e que você não Sim. seja da psicologia. Sabe? Sério, eu acho isso de uma riqueza, sabe? Nós precisamos, quando eu penso em saúde mental, as pessoas quando pensam em saúde mental pensam no mundo psi, né? Psiquiatra, Eu sempre falo isso, psicólogo. psiquiatra, psicólogo e medicação. E medicação, Sempre pensa isso. esse trio, Saúde né? mental Esse não é triângulo isso, aí, não. apenas. Não. E é preciso que a gente traga outras perspectivas, Sim. muitas, todas as possíveis perspectivas. Então, eu acho super rico, acho muito importante. Inclusive, você vem com outra perspectiva, ela tem só um torna outro mais olhar. rico, né? O olhar, isso para onde a gente está olhando. Isso. Acho muito bacana. E até quando a gente iniciou também, a gente uma vez trouxe até o termo de saúde mental para a OMS. E a gente até riu, né, quando a gente leu, porque era tudo muito perfeitinho. Muito Eu redondinho, fiz, ai, que lindo, sabe? Os se fosse conceitos. assim, né? É muito fofo. Aí Era a bom gente- se fosse assim. E a gente falou, gente, o dia a dia nosso é saúde mental. Então, quando Todo. a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de lazer, de cultura, de arte, de alimentação, Absolutamente de estar tudo. no mundo, a gente está falando de saúde mental. Você isso está mesmo. inserido. Inserido. É né? isso aí. É isso Estamos mesmo. falando sobre memórias afetivas. Isso então, é assim, saúde é saúde mental. mental. Isso é saúde Então, mental. assim, vocês estão vendo que casa justamente com tudo isso, a terapia do esquema. Então, é a gente trazer essas memórias e o que significa pra gente, né? E aí, a gente trazendo, né, novamente aqui a questão das memórias afetivas, você até falou aí da professora, né, de como que a professora lhe acolheu naquele Sim. momento, né, do disquete dos pais. E eu disse, nossa, cada um de nós traz uma memória. E o que começou a vir, né, aqui na nossa cabeça. Tantas coisas que ficam guardadas. Pois é. E eu até pergunto, a Jaque colocou aquele da professora, se tiver mais um aí que tiver em mente, fala aqui pra gente. Nossa, sei que eu tem tenho inúmeras. né? Eu tenho inúmeras. Mas Nath também se veio alguma em mente. Porque Não na minha me veio nossa, uma também. Que veio alguma? Vieram muitas, Muitas. né? Tá. Mas assim, eu
como eu relatei para vocês, veio para mim, nesse momento, a minha memória afetiva de 1 ano atrás. Em que eu estava fazendo a colação de grau, naquela semana da formatura, e aquele sentimento assim, poxa, eu consegui terminar esse objetivo. E isso me fortalece muito, porque tem pessoas que têm muito medo de recomeçar, tem pessoas que têm dificuldade de enxergar isso como uma possibilidade. E para mim, não foi fácil, porque é muito bom dizer assim, eu tirei de letra. Ninguém tira nada de letra. Tiveram vários momentos em que eu me questionei, mas que eu consegui. E estou aí há 1 ano atuando e nunca vou deixar de ter a minha primeira formação, porque a minha primeira formação foi muito importante para eu estar onde eu estou hoje, mas eu consigo agregar tudo isso. Com certeza. Sabe? Sua primeira as memórias da sua primeira formação nunca estarão apartadas de você e só vão contribuir com isso que você faz hoje, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu estou vivendo um momento de mergulho nas minhas memórias afetivas, de verdade. Eu estou num momento de luto, né? Paulo faleceu em janeiro. E o luto coloca a gente em contato com muitas memórias. E no meio desse processo, a casa onde ele morava, né, a casa do pai dele, foi uma casa onde nós moramos. Quando nós nos casamos, eu vim e fui morar em Utinga durante alguns anos. E essa casa precisou ser devolvida. Né? Depois que ele faleceu, nós precisamos devolver a casa. E eu fui tirar os móveis da casa, tirar os nossos pertences da casa. E aí eu fiz até um post sobre isso, eu fiz escrevi sobre isso, porque foi uma coisa tão forte, aquilo me levou para tanta emoção, para um momento de tanta emoção. Foi uma coisa realmente muito especial que eu vivi ali, né? E saindo dessa casa, uma das coisas que eu levei para minha casa foi uma estante enorme que eu montei no meu mezanino. E eu fui trazer os meus livros e os meus álbuns de fotografia que estavam guardados para arrumar essa estante gigantesca. Então, você imagina o que é você mexer. Imagina você mexer nos livros que você já leu, né? E você... Porque, hoje em dia, a gente não tem mais fotografia física, é tudo digital. Isso. E eu comecei a olhar para isso, para essas fotos, né? E eu mergulhei. É uma coisa que eu, inclusive, ainda estou fazendo. Resolvi fazer com parcimônia, porque eu quero, de verdade, entrar em contato com isso. E uma outra coisa que aconteceu foi que eu trouxe... Eu comecei a abrir as caixas de todo o material do meu curso de psicologia. Tudo que eu fiz, os projetos que eu fiz. Eu fiz muita coisa durante o curso de psicologia. Eu fui voluntária era um estágio no Portugal Ramalho. E lá no Portugal Ramalho eu tive a oportunidade de fazer inúmeras ações. E foi uma coisa muito importante para mim. E aí eu comecei a entrar em contato com isso. Gente, olhar minhas colegas, sabe? Olha, está sendo um mergulho. As cartas que o meu avô escreveu para mim, meu avô faleceu há anos, ele era um poeta maravilhoso. Eu trocava correspondência, que hoje ninguém mais faz isso, né? Eu trocava correspondência com algumas pessoas muito mais velhas do que eu adorava escrever. Então, eu fui rever essas cartas, né? E tudo isso... Hoje eu sou a soma de todas essas experiências. E a gente esquece algumas, né? Então, além dessas memórias afetivas que me vêm com muita frequência, as memórias da minha avó, que a minha avó dizia, que foi uma grande figura de apego para mim, vieram memórias, gente, que eu tinha colocado lá num cantinho que eu não tinha nunca mais visitado. Então, eu estou num momento... né, de entrar em contato com essas memórias afetivas. E isso tem sido um exercício maravilhoso, né, que vai me colocando em contato com a minha história, com a minha jornada, né, com o caminho que eu venho fazendo ao longo da vida. E eu já fiz muitas coisas diferentes, né? Psicologia foi um redirecionamento profissional, eu já mais madura. Então, já tinha feito muitas coisas antes disso. E também porque o luto, ele não acaba. Não. Né? Na realidade, o luto, eu entendo que é uma adaptação a uma vida muito diferente.
né? Uma vida gente diferente vai se daquela que a gente tinha. A adaptando, gente vai né? se adaptando. Ele vai Uma realidade transformando. nova que você precisa... Quanto essas adaptar. memórias são importantes para essa Preencher, né? adaptação, né? O quanto isso é importante nesse processo. E é muito rico quando a gente pode fazer esse exercício que eu estou fazendo. Sim. Isso para mim tem sido fantástico, Sim, fantástico. Eu E você, fiquei com qual foi a vontade. sua memória? Fiquei pensando aqui enquanto ela estava falando, mas antes disso até eu fiquei aqui. Eu acho que eu vou roubar aquele termo ali que você usou anteriormente de colecionadora de memórias afetivas. Porque às vezes eu paro e eu faço assim, meu Deus, eu acho que tá demais, tem que ser menos. Eu começo a ficar preocupada. Não, peraí. Nada. Mas porque eu brinco com isso, mas assim, é porque eu tenho realmente essa coisa de um resgate afetivo, assim, das coisas, né? E na minha casa, né, sempre tem alguma coisa que tem um significado afetivo para mim, uma coisa muito forte, né? Um quadro, algum objeto, alguma coisinha que me traz aquilo ali. E, inclusive, até hoje, fui mexer em alguma coisa, assim, no guarda-roupa. Aí eu disse, eita, esse pacote, o que que é? Porque eu tinha colocado ali, já tinha algum tempo, eu coloquei envelopes de cartas também. Que delícia, adoro. Então, assim, coisas da década lá de 90, Sim. que eu também trocava cartas com os amigos. Sim. Aquela coisa de colocar no correio, Claro, esperar a carta, era uma a resposta. experiência. Pois é. Aquilo era muito bom. Era Eu estou muito fazendo bom. isso com uma colega agora. Pronto, ó, que maravilha. Eu estou fazendo isso, estamos colocando as cartas Eu no acho correio. que os correios, quando pegam uma carta, Né? eu acho que ele Verdade, estranha, né? não. Uma carta, né? Ariane, um dia eu pedi para minha filha ir no correio, colocar uma carta no correio para mim. Como é que faz isso? Ela olhou para mim e falou, mãe, como assim? Como é que faz isso? Eu levei um susto, eu olhei para ela e falei, você nunca na sua vida foi no correio? Não, mãe, eu nunca fui no correio. E eu agora tenho uma colega, uma amiga, uma pessoa queridíssima, uma psicóloga maravilhosa, que é minha amiga em Porto Alegre, e nós estamos fazendo uma correspondência por cartas. Isso tem sido uma experiência super bacana pra gente. Sim. Super Que legal. interessante. Mas Pois é bom, porque até essa coisa também, eu gosto de escrever cartas, então assim, para muitos dos meus amigos, eu já escrevi cartas, então no aniversário, ou uma carta, aquela coisa, não precisa ser aniversário, não precisa ser alguma festividade, mas escrever uma carta. Então eu tenho amigos que, assim, tem cartas, a gente consegue trocar umas Que cartas. legal. Não dá para colocar no correio, porque a gente mora bem pertinho. Pertinho. Mas talvez, Mas- né, quem sabe, né, de um bairro pro Quem outro, sabe? o correio entrega. Eu colocaria. É, Porque, gente, a pois experiência de chegar um envelope com selo. É muito bom, é muito você bom. abrir, Isso É, também ver. é uma memória afetiva. Muito. É. Porque isso é algo que nós não fazemos mais, Sim. né? E isso que você falou, Natália, da gente receber o envelope, do envelope chegar, da gente receber o envelope, da gente olhar o remetente, né? Da gente abrir a carta sem saber exatamente o que você tem vai ali ver. dentro. Aí você olha para uma parte daquela pessoa que veio para você, que é a letra dela, né? Que você passa a Sim, reconhecer. sim. Gente, é uma experiência. E é uma memória afetiva, porque hoje a gente não faz mais. Pois faz é. mais, Então, só de exatamente. ver aquele pacotinho, quando eu lembrei, vem aquele quentinho, né? Vem aquela coisa, eita, as minhas cartas. Que E eu delícia. tava esses dias querendo mexer numa caixa, que eu sei que tem várias coisas ali que eu gosto guardadas, e de tempo em tempo eu gosto de rever. A mesma coisa das fotos, eu tenho caixa de fotos, então eu gosto de ficar vendo. Quando eu ia pra casa da minha mãe, né? Meus pais são separados, e quando eu ia pra casa da minha mãe, tinha isso. Mãe, cadê aquele álbum? O álbum que eu já tinha visto 10 milhões de vezes, mas claro. eu quero ver de novo e ficar vendo. E parece que passa um sentindo. filme na É sua uma viagem, cabeça. é uma então viagem não afetiva. está- É uma viagem demais, afetiva, demais. é uma delícia. Então, assim, quando vocês estavam falando, né, essa coisa das memórias afetivas, para mim é uma lembrança que me veio e que me veio muito agora nesse mês de junho, né, as festas juninas. Eu lembrei tanto. Eu acho que todos os dias eu lembrava da canjica da minha avó. Já gente, não tenho comida mais de a vó. ver. Fala Não sério. tem igual. Pois é. A comida então não é tem- uma memória afetiva, Muito porque a forte, representação da comida é afeto. Justamente. E eu ficava todo dia, a canjica da minha avó. Eu comprei um pacotinho. Aquilo é um pecado. Da Ou aquele Sandra. aquele pacotinho da canjica pronta, que era só para matar um pouquinho da minha do vontade. gostinho. De fazer em casa. Fui lá, mexi e tal, e fiz. legal. Só para matar um pouquinho aquele desejo, aquela saudade, né? Minha avó não Com faz. certeza. Minha avó, inclusive, te mandou. Eita, minha gente, olha a memória Olha a agora. memória. Quando eu tava fazendo terapia do esquema ali com a Foi. Jaque falou um dia de um pirão. Eu Foi. queria um pirão.
pirão de quê, meu Deus? Acho que pirão de ovo. De ovo, que todo mundo me A falava Jaque fez, disso, já eu não me sabia falaram o que do era. pirão de ovo. Eu disse, não seja por isso. Minha Isso. avó sabe tudo quanto é tipo de pirão. Foi. Quando eu cheguei no interior, pedi a receita pra minha avó. Receita é aquela coisa bem básica, bem facinho. Peguei e mandei pra Jaque, minha avó mandou um áudio. Eu lembro que a minha avó gravou um áudio linda. falando pra ela do Linda, pirão. linda Mandou demais, um pirão. linda Então, demais. assim, é uma coisa que ela até tinha contado. Ela cresceu fazendo pirão de ovo, que é muito bom, que é isso, forte, que tal, é forte, forte, né? Então, assim, essa coisa desse mês de junho, do que eu vivi, da canjica, do cheiro da canjica. E minha avó dizendo, não saia mais, porque já vai ficar pronta. Porque eu A comia canjica pelando. quentinha, eu Ela adoro botava também. no prato e eu ia ela comer. quente também, pra Gente, mim, era a melhor olha, forma. comida Pois de é. avó, pelo menos pra mim, na minha experiência, na Sim. minha vida, assim, eu lembro do cheiro da minha avó. Sim. Eu lembro do cheiro da casa da minha avó. Eu lembro do cheiro dos lençóis, porque eu ia todo final de semana para casa da minha avó. E eu lembro de tudo. A minha avó, ela era uma pessoa incrível. Ela era uma mulher muito, muito sábia, muito vivida. E ela tinha umas frases que eu adorava e que eu trouxe para minha vida, Sim. né? Que são também memórias afetivas, né? A minha avó dizia uma coisa muito bonita para mim. Ela disse muitas coisas bonitas para mim. Mas uma coisa que eu trouxe para minha vida, que é uma coisa muito linda, ela dizia assim: "Minha filha", ela dizia assim, ela contava uma história, ela dizia: "Minha filha, o mundo é cheio de dinheiro. E o dinheiro é um bem de circulação. Se ele não chegou até você, é porque ele está a caminho. Você só tem que trabalhar." Não é lindo isso? Sábia demais. Sábia. É. E isso é uma crença que a gente passa a ter, porque eu escutei várias vezes, Sim. né? Isso é uma crença de asseguramento. Era assim, minha filha. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você só precisa trabalhar, tá tudo certo, né? Isso é lindo, né? Isso é lindo. Demais. E é uma memória que eu tenho. Ela falava muitas frases interessantes, né? Tudo Isso fica- é bem para tudo, né? Aquela coisa, a gente precisa se movimentar para acontecer. conseguir, para que as Claro, coisas aconteçam. está tudo aí, né? À É, sua disposição. Você só precisa mover ações. Isso, Você precisa fazer a buscar. sua parte, Isso, né? buscar, né? É isso. Isso é uma crença linda que você, né? Que você traz para uma. Já pensou? Hoje eu tenho uma neta, né? Assim. E eu fico pensando, meu Deus, eu queria ser só 1/10 da avó que a minha avó foi para mim, sabe? Assim, eu fico pensando muito nisso. Eu quero muito que ela tenha memórias, né? Minhas. É bacanas. uma coisa que eu tenho ouvido muito, né? As pessoas falam muito isso. Vamos colecionar momentos, Sim. memórias. E elas não entendem o peso que isso significa, Verdade. sabe? Então, assim, é interessante que se faça, que se colecione, mas que tenha muita responsabilidade. Sim, claro. Porque são coisas que vão marcar você para o resto da sua vida. É verdade. Não dá para você simplesmente, vamos dizer assim, falar que vai fazer e não Sim. ter intensidade naquilo, Isso. sabe? Dedicação. E uma coisa que me preocupa muito é o empobrecimento das relações que a gente está vendo acontecer hoje. Por vários motivos, né? As pessoas estão se desconectando, as pessoas estão tendo dificuldade de viverem relações próximas, íntimas, presenciais, inclusive, né? A internet está levando as pessoas... Mesmo as pessoas da mesma família estão muito isoladas. No né? mundo, né? Isso, Separado. cada uma no seu mundo. E isso, gente, isso empobrece absolutamente tudo na vida de uma pessoa. Empobrece o desenvolvimento até cognitivo dela. Quanto mais que memórias afetivas essas pessoas terão. Essas crianças, esses adolescentes, né? E isso você É um mundo falando, muito diferente. Nisso que vocês estão falando, exatamente isso. Essa coisa do criar memórias afetivas é importante, né? Mas eu estava me lembrando que recentemente eu vi pelas redes sociais, tinha muito isso. Você tem que criar memórias afetivas e tinham dicas, e tinha um passo a passo. A receita eu pronta, né? fiz, gente, uma coisa que é tão natural, que precisa ser natural. Né? A gente Mas vai você criar percebe memórias que né? não está sendo natural e que as pessoas estão precisando de protocolos, de orientação para fazer isso. Para saber como uma é que, memória que afetiva sente, né? deliciosa que eu tenho. Quando faltava luz e eu era criança, eu tenho 20 primos.
né? Uma família grande. E nós vivíamos na casa dos nossos avós. Quando faltava luz na casa da vovó, nós íamos todos para a sala, né? E, claro, as velhinhas eram acesas e nós cantávamos até a luz voltar. Gente, que coisa mais deliciosa. Que memória mais deliciosa. Eu com os meus primos, porque também isso mudou muito, né? Hoje as pessoas estão mais distanciadas, até geograficamente uma das outras. Pelo menos na minha experiência, meus primos eram como irmãos. Nós somos criados juntos, né? Meus tios, meu Deus, eu respeitava meus tios como eu respeitava meus pais. Né? Todos participavam dessa construção do outro, né? Todos os tios participavam, os avós participavam. Hoje isso não acontece dessa maneira, por vários motivos, mas não acontece. Mas também se perdem muitas memórias, a possibilidade de experiências. Não que as pessoas não tenham outras, claro que tem. Mas na conexão, na relação, eu acho que as pessoas estão perdendo muito, né? É uma pena. Porque fica na preocupação de que tem que ser de tal forma. E pensando coisas muito grandes. E até quando eu penso nisso, criar uma memória afetiva. Então, as pessoas vão criar um cenário, vão criar um ambiente, vão criar tanta coisa. Aí, na hora, eu me lembro até assim, meu Deus, eu tenho uma memória afetiva, que é uma coisa muito antiga. Creche, tempo de creche. Tem umas memórias, umas coisas, tem gente que diz assim, tu lembra disso? E meu pai e minha mãe já se pegaram meio assustados com algumas lembranças minhas, viu? Realmente foi. Mas eu tenho uma lembrança, por exemplo, do cheirinho do feijão da creche. Eu lembro do cheiro do feijão da minha avó. Pronto. Então eu lembro da textura do tapete do local do banho da creche. Mas aí o que você sente quando você se lembra? Porque não são só as memórias, justamente. Né? O que isso traz pra gente? Exato. Porque pra mim me tem uma coisa totalmente de cuidado. É uma sensação de cuidado. Ai, que delícia. Aquele cheirinho do feijão. Que bom que eu tenho recordação de comendo. Uma vez eu cheguei atrasada na creche e aí já tinham almoçado, alguma coisa assim. E a minha mãe ficou lá me dando a comida. A lembrança que eu tenho. E o feijãozinho da creche. Então, pra mim é uma coisa de cuidado. De proteção. Né? A representação o momento do banho também. Né? Era um momento de brincadeira. Então, eu lembro da textura do tapete. E faço, não, é uma coisa muito sensorial. Claro. Né? Que não é uma coisa só cognitiva, a gente lembra e pronto. Mas é o sensorial. O cheiro, né? Uma textura. Isso é super importante, né? Porque uma das pontes para que a gente possa acessar as memórias primárias é a sensação. A emoção que traz, né? Claro, assim, muito antes de você amealhar essas memórias em termos de imagens, né? Porque você também só tem essas memórias conscientes de imagens a partir da aquisição da fala, você tem as memórias sensoriais todas do seu nascimento. Claro que a gente continua tendo memórias, mas até a aquisição da fala, nós só temos memórias sensoriais. Então, através dessas sensações no corpo, nós podemos acessar memórias muito, muito, muito primárias. Olha como as sensações são importantes, né? E uma coisa importante, a gente está conectado com a sensação que a gente está sentindo, né? O que está acontecendo internamente, o que está acontecendo no meu corpo. Né? Até para eu me dar conta do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo. A mesma coisa com relação às memórias. Quando elas vêm, né? O que a gente sente? Olha a sua sensação de segurança. Que delícia isso. Gente, você está lembrando disso, você sente a segurança. Né? Essa segurança volta, ela é viva. É como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, olha como é importante, olha como as memórias também são uma fonte de regulação emocional. Tá? Nós podemos nos tranquilizar a partir das nossas memórias. Tá? Isso é importante, a gente ter essa porque a gente pode fazer isso de maneira não intuitiva, mas de maneira proposital mesmo. Nossa, eu estou precisando de um sossego. Peraí, deixa eu lembrar de alguma coisa boa. Né? Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. É um exercício, né? Isso, né? Exatamente. Você falou agora há pouco, Jaque, do toque. E aí algumas pessoas ainda não sabem aí do talk, vão saber agora. Eu fui para o do ano passado, que foi o primeiro, né? Esse ano será o segundo e com certeza será muito bom, porque pelo Insere, o primeiro foi ótimo. E, gente, é o Insere. Conheçam o Insere, né? Eu sempre falo, recomendo, conheçam o Insere, né? Então, esse ano vai ter o talk. Esse ano vai ter o talk, aí. né? O ano passado nós tivemos a primeira experiência. E o TOC, na verdade, ele faz parte de um projeto de prevenção de saúde mental, né, do Insere.
não é só o toque que faz parte desse projeto. Esse projeto é muito maior, né? Durante esse ano, nós fizemos algumas ações em algumas escolas e nós fizemos orientação para pais, né? Justamente porque a prevenção precisa começar na infância e os pais precisam realmente ter acesso à informação, né? Fizemos também uma ação numa instituição que não tem fins lucrativos, que é a Casa Tuca, né? Nós trabalhamos com as mães e com as crianças. A Casa Tuca atende uma população muito vulnerável no Vergel, né? Atende 700 famílias, é um trabalho fantástico. Sim. E nesse trabalho da Casa Tuca, nós fizemos um trabalho com as crianças e depois entregamos para as crianças telas, tintas, para que eles pudessem expressar as emoções, né? Então, essas telas foram pintadas e agora nós vamos fazer o evento que é o toque. O que é o toque? Na realidade, o toque é um evento não só para a comunidade psi, mas para todas as pessoas. Para as pessoas de senso comum, para os empresários, para os juristas, enfim, para toda a população. Qual é o objetivo do toque? Vários. Primeiro, fazer chegar informação. Gente, nem todo mundo faz psicoterapia, nem todo mundo tem condição de fazer psicoterapia. E todo esse embasamento teórico que nós vamos ganhando, né, ao longo da nossa profissão, não chega às pessoas comuns. Chegam às pessoas que estão em processo psicoterápico de uma maneira geral, né, que é uma parte muito pequena da população. Então, é levar para a população todo esse aprendizado teórico, né, para que as pessoas possam fazer neste momento, que é o toque, né, que vai acontecer dia 28, 29 e 30 de agosto, para que elas tenham uma experiência. Não é só adquirir informação. Não é um evento acadêmico, não é essa a nossa intenção. Proposta, né? A nossa proposta é trazer palestrantes, são 11 palestrantes esse ano, é trazer palestrantes que possam colocar as suas memórias, né, dentro daquele contexto, daquele tema, porque falando das suas experiências e das suas memórias, nós temos a possibilidade de nos conectar muito mais e as pessoas que estão ali se conectarem, para que elas possam tanto adquirir essa informação, como também fazer um processo de autorreflexão, né, de como é que esse tema acontece ou não na vida delas, como é que é isso. E não é só essa experiência, né? A nossa intenção, e nós temos um cuidado com toda a logística do toque, é fazer com que as pessoas se conectem, porque é isso que não está acontecendo, né, hoje em dia. Então, a conexão não é só com quem está lá colocando, né, essas informações e essas experiências. A conexão é entre as pessoas também que estão ali naquele momento, né? É um momento para que as pessoas possam experienciar afetos, né? Bom, essa é uma parte do toque, mas acontecem outras coisas paralelas, né? Lá mesmo, no mesmo local. Ano passado nós fizemos na Associação Comercial, esse ano nós vamos fazer no Espaço Armazém. Né? Sim, em Jaraguá, né? Em Jaraguá, E esse ano, gente, a Anísia da Silveira está fazendo 120 anos, né? Todo o meu estágio no Hospital Portugal Ramalho foi feito, e o meu trabalho foi feito em cima, naturalmente, do trabalho da Anísia da Silveira, né? E durante o meu estágio, que foi um estágio bastante longo, eu tive autorização para fazer um registro fotográfico da minha experiência. E esse registro fotográfico se transformou numa exposição que não é só uma exposição, são fotografias, né? Mas são fotografias que têm títulos que levam a pessoa ao contato, né? Então, é uma instalação. A pessoa vai ter uma experiência percorrendo essa instalação, né? Então, isso eu vou reeditar. Gente, isso foi feito há 25 anos atrás. Essas fotos estavam todas guardadas. Eu nunca mais nem lembrava disso. E aí, como nós vamos fazer uma homenagem também à Anísia da Silveira, nós vamos fazer essa exposição. Vamos fazer a exposição dos quadros das crianças. E vamos fazer uma venda simbólica para arrecadar recursos para a Casa Tuca e vamos levar as crianças para assistirem, que é uma experiência para elas. E, além disso, eu não posso pensar, gente, saúde mental,
alijada, separada das artes, né? Sim. Porque é um caminho de expressão, é um caminho, enfim. E aí nós vamos ter uma artista plástica alagoana, que é a Ana Lu Nogueira, que vai fazer uma base, uma pintura numa tela de 4,20 metros, enorme, por 1,10 metros de altura, ela vai fazer uma base. E todos os participantes do TOC serão convidados para fazer uma obra coletiva, né? Expressarem ali, naquela tela, né? A experiência, Estarei uma lá, lembrança, com Estarei certeza, lá. uma memória afetiva, ou seja, o que quer Sim. que eles queiram, né? Sim. Expressar. E eu entendo que saúde mental, ela envolve todos os aspectos da vida de um indivíduo, né? E também penso que estar num lugar acolhedor, né, é algo que também nos remete para esse estado de abertura afetiva para viver aquela experiência, né? Além disso, claro, a gente vai ser em Jaraguá, que é um bairro histórico. O bairro a gente mais só lindo de faz Maceió. mais lindo, e a gente só faz realmente em lugares históricos. Sim. Porque, meu Deus, a gente precisa valorizar a nossa Resgatar. cidade e resgatar É um resgate da tudo nossa isso. história, né? Nossa. E vamos ter também um momento muito bonito, assim, que a gente vai apresentar, vai fazer uma breve apresentação de um momento que tem a ver com a cultura alagoana. Não quero dar spoiler. Não porque dê- tá não dê muito muito bonito. spoiler, Não quero não, dar mas- spoiler, não. Da cultura alagoana. Então, assim, o TOC envolve uma série de ações. No sábado, né? Porque quando a gente pensa em TOC, a gente pensa em adulto saudável. Porque o adulto saudável, uma das habilidades do adulto saudável é a gente ter o autocuidado, né? Mas nós temos lá as nossas vulnerabilidades, a nossa criança vulnerável, vamos olhar para ela também. Mas também precisamos olhar para a nossa criança feliz, né? Que é esse lado espontâneo, Sim. que é a brincadeira, que é o lazer. E aí, no dia 30, à tarde, nós vamos ter, no Vivari, que é um beach club, nós vamos ter uma grande celebração dessa experiência que nós vivemos durante o TOC. Então, nós vamos ter um happy hour na beira da praia, com música, com espontaneidade, com tudo que a gente tem direito. Nós vamos ter ônibus que vão levar as pessoas até o beach. Vai ser como nós tivemos ano Sim. passado também. Ano passado foi maravilhoso. Um passeio Vai de ser a barco e celebração, todo mundo. É a né? celebração. É É uma culmina celebração. isso. Inclusive, nós estamos sugerindo que todas as pessoas estejam vestidas de branco, porque na verdade, numa representação de um novo ciclo de vida, que é o que acontece no Réveillon, no né? Réveillon. De um novo ciclo, né? A partir dessa experiência que a gente tem. Vivenciou. Exatamente. Então, e acho até o TOC, ele é justamente isso. Eu coloquei para mim, no ano passado, que foi o primeiro, eu coloquei para mim como se fosse assim, eu preciso desse momento para dar uma guinada. Eu estava desgostosa com algumas coisas e eu coloquei realmente minha expectativa ali no TOC. Né? Depois do TOC, eu preciso virar uma chave. Eu ainda não sei qual é a chavinha, mas eu preciso. Mas eu vou para lá, E porque eu vou olhar para mesmo. mim, né? Pois é um momento de cuidado. Eu precisava daquilo. Eu disse, não, eu agora preciso de um momento meu de escuta, porque a gente dá muito. Isso. Né? A gente faz Isso. muito, né, na nossa profissão. Verdade. E eu precisava do meu momento. Eu disse, Claro. pronto, agora vai ser o meu momento. Agora E sou eu todos e eu. precisam Sim. de um momento. E na verdade, a gente não tem uma cultura que nos leve para isso, né? A gente faz 1000 coisas, a gente investe milhões de coisas, mas a gente dificilmente investe na gente mesmo, né? A gente vai passando por cima, vai fazendo, né? E não abre um espaço na vida para olhar para dentro, para olhar para o outro, para fazer um momento mesmo de uma pausa. Peraí, deixa eu olhar para mim. Um respiro, né? Um respiro, uma pausa, né? Um momento de conexão, um momento de autoconsciência, de autoconhecimento. Né? Eu acho que é bem essa palavra, né? Conexão. Quando você estava falando aí anteriormente, falando das memórias, né? Mostrando o que vai ter aí no TOC, falando das memórias afetivas, e você usou essa palavra da conexão. Eu disse, nossa, é isso, a questão mesmo da conexão. Isso. Com o que a gente tem se conectado, né? Exatamente. Que conexão que a gente tem se proposto a fazer. Se permitido, né? Se permitido, pois é. E quando
gente estava pensando nessa temática, a gente falando sobre memórias afetivas, eu pensava nisso, de que as memórias afetivas, elas dão a mão Sim. para outra pessoa. Claro. Né? E mais do que isso, aí você falou da conexão, eu disse, é isso, ela faz uma conexão com o outro. Ela inspira o outro. Sim. Né? Então, a minha memória afetiva pode Toca te inspirar, o outro pode em te algum tocar o lugar, outro. né? A sua nos tocando, né? Com E até quando você certeza. falou do projeto que foi feito na Casa Tuca, eu estava também nesse momento aí do Insere, e foi lindo. Foi lindo. E eu fiquei pensando justamente nisso, é que a gente resgata, a gente vai tocando outras pessoas. E tinha uma coisa bem interessante nesse evento que o Insere promoveu, que a Jaque levou a Belinha. A E a Belinha é uma coisa da memória afetiva dela, né? A Belinha, você trabalhou nas comunidades ribeirinhas. A Belinha é um fantoche. Eu fui voluntária na Amazônia durante muitos anos. Então, eu ia para a Amazônia, tem um projeto que se chama Doutores das Águas. Eu participei desse projeto durante alguns anos. Então, em abril, que é a época da cheia, nos rios, né, na Amazônia, nós entrávamos num barco, éramos 35 pessoas e navegávamos, gente, quilômetros, milhas e milhas e milhas dentro da floresta amazônica, atendendo comunidades ribeirinhas. Eu pensava que eu conhecia pobreza, até conhecer essa região, essa população, né? Porque é a população mais abandonada que eu já vi em toda a minha vida. E não é pobreza, é miséria. São casas que não têm nenhum móvel. Gente, é um outro lugar, um outro país, é uma outra cultura, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, foi fazer parte desse projeto. E eu trabalhava com as crianças. Né? Eu fazia algumas coisas, porque todo mundo tinha que fazer um monte de coisas, né? Porque, enfim, fazia palestras com os adultos e fazia momento com as crianças. E aí eu levei, uma vez, um fantoche, uma bonequinha. Mas eu levei esse fantoche porque eu ganhei esse fantoche de uma paciente. E essa paciente tinha uma fobia. Ela não conseguia viajar, por exemplo. E eu comecei a filmar e comecei a mandar para ela. Foi um processo com a minha paciente, mas foi também um processo com essas crianças. Porque essas crianças, elas se conectavam com essa boneca de uma maneira... Gente, você viu isso lá? Sim. É impressionante como as crianças... Querem abraçar, querem conversar. E aí eu levei a Belinha, eu falei, olha, um ponto de conexão, né? As crianças não nos conheciam. E é um ponto de conexão. E aí foi muito interessante, porque quando eu saí, eu fui... uma das últimas pessoas a sair de lá, saí com a bonequinha assim na minha mão. E aí eu já estava na rua, passou um menininho, olhou para mim e falou assim, ela é de verdade? Aí eu virei para ele e falei, eu sou de verdade. Eu faço a voz, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, ela é de verdade mesmo? Eu falei, claro que é. Gente, a cara da criança. Que coisa linda, né? Que coisa mágica, né? Sim, que é a experiência da criança. Sim. E a Belinha é isso, é uma grande memória afetiva. Ela passou a fazer parte da minha vida, né? E hoje ela ainda participa de algumas ações. Eu já não sou mais voluntária. Ela já faz parte da memória afetiva de muitas outras pessoas. Muitas outras dessas pessoas. Crianças. Inúmeras pessoas. E continua fazendo. De vez em quando ela aparece. É minha companheira aí em alguns momentos que eu acabo criando algumas coisas que eu vou fazendo aí pelo meio do mundo. Porque é isso que a gente faz, né? A gente vai criando memórias afetivas no outro, né? Justamente. Então, por isso que tem essa conexão, essa coisa de dar a mão, de inspirar o outro, né? Exatamente. Acho que até essa ideia de dar a mão é porque é uma coisa bem concreta mesmo. A gente dá e apoiar e trazer, né? Tem isso, né? Memória afetiva. As memórias afetivas aí que você trouxe aqui pra gente, a minha sensação, assim, quando você falava, é de uma coisa assim... Tem uma coisa de uau... E como toca, né, na gente. Então, a gente também se sente tocado. Eu vou levar para a vida essa fala sábia da sua avó. Leve. Que é
para E muita acho que coisa pra na muita vida da gente gente. isso faz muito sentido. Então Faz assim, todo sentido, né? vai dar certo, continue, né? Se Sim, movimente. você só tem que se movimentar, você só se tem que fazer a sua movimente. parte, você só tem que buscar, né? Tá aí, justamente. tá tudo aí pra você. Tá tudo aí. É um mundo abundante. Exatamente. Essa a mensagem. É. O mundo é abundante. Você pode esperar que vai acontecer, Com né? certeza. Que bacana. É. E quando ela dizia assim, se não chegou é porque está a caminho. É lindo Sim, isso, também. né? Não se Pode desespera. esperar. Acho que Não, é espere, assim, é a certeza de que vai chegar. Gente, isso é de um... Olha, eu acho isso É um de um... acolhimento assim. Acalentador. Nossa, não eu é? acho isso de um afeto, sabe? Eu nunca esqueci isso. Isso sempre foi muito importante na minha vida. Eu sempre acreditei mesmo. Sim. E sempre dá. Mas e dá certo. Sempre vem, Talvez é demore verdade. um pouquinho, outras vezes menos, mas que vai acontecer, vai. vai. Claro que né? sim, Vai claro que acontecer, sim. Isso. né? Então, assim, eu fico, primeiro, muito feliz, né? Com essa vinda sua. Com as suas memórias afetivas. E como trazendo isso pra criou na gente. gente Sim, memórias Não importantes, né? E eu espero que vocês que estão assistindo tenham entrado em contato também com as suas memórias afetivas. Sim. E Com se não, certeza. vá buscá-las. É, Com busque. certeza elas estão aí em algum lugar. Né? E elas são E muito importantes eu pra lanço gente. até pra gente aqui a pergunta, e para todos que estão, né, nos assistindo, nos acompanhando, de qual memória afetiva que você, que eu, que vocês que estão acompanhando, gostaria que ficasse, assim, pra vida? Das suas memórias afetivas. Nossa, eu tenho tantas. Deixa eu pensar em uma muito Até eu especial. já estou pensando, mas primeiro já Sabe me veio uma qual imagem. A que me Sim. fica assim, quando eu ia todos os dias, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, e eu chegava do trabalho e ia colocá-lo para dormir. Essa é uma memória que eu tenho. Porque que ele fazia isso delícia. comigo quando eu era pequena. E eu, quando fiquei adulta, ele ficou um pouco vulnerável, ele teve uma doença. E eu tinha o maior prazer de chegar em casa e dizer, eita, vou colocar pai para dormir. E eu me deitava com ele. delícia! E a gente conversava e eu enrolava ele. Que Essa gostoso, que levo. linda. Que linda. Interessante, porque é bem já adulta, né, Isso, Nath? bem Porque até pra adulta. gente não achar que é somente de lá da infância, Da né? infância. Mas aí da fase adulta. A minha já vai para a da infância. Porque eu acho que se eu fosse resumir, assim, uma memória, quando eu tantas, né? penso, são tantas. Mas sempre assim, me vem uma cena, vem ela bem fechadinha. Parece uma ceninha de cinema quando me vem, que é brincando em cima da árvore. Ai, que delícia. Brincando em cima da árvore. Eu sempre falei assim, se eu fosse escrever, cantar, fazer qualquer coisa sobre a minha vida, que representasse a minha vida, seria eu em cima da árvore. Ah, que legal. Porque eu subia muito. Eu sempre gostei, até hoje eu gosto de árvore, subir em árvore, viu? Até hoje. Mas tinha uma árvore na minha infância, em frente da minha casa, que geralmente eu ia brincar pela manhã porque eu estudava à tarde. Então eu pegava uma sacolinha de brinquedo, colocava tudo lá. E eu subia na árvore, às vezes sozinha, às vezes com a minha irmã, às vezes com uma amiga. E a árvore era tão bonita, porque ela tinha uns locaizinhos que eu dizia, aqui é o quarto, Ai, aqui é a que amor! cozinha. Você E eu fazia colocava os tudo. brinquedos e ficava lá brincando. Que coisa linda. Eu só saía de lá quando minha mãe ou alguém chegava, Ariane, vamos, Tá vai na pra escola. hora. Aí me tirava da árvore. Então, assim, essa imagem da árvore, pra mim, representa uma coisa, assim, de liberdade. Que delícia. Porque eu passaria lá um tempão, Que né? delícia. Ficaria ali. Então, pra mim, tem isso. Olha, né? vocês falando aí, me vieram muitas memórias. Eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar de levar para a vida? Mas eu tenho uma memória afetiva que ela, quando eu entro em contato com ela, ela é sensorial. Eu sinto. Eu sinto isso. A minha avó, ela era gordinha, bem gordinha. E ela era bem molinha, né? Aquela gordura molinha. E quando ela me abraçava, era como se eu tivesse no lugar mais macio do mundo. E a minha avó usava talco, porque naquela época as avós todo mundo usavam tinha talquinho. Tinha o cheirinho do E talquinho. ela usava um talco que se chamava talco vinólia. Então, essa memória que eu tenho uma sensação mesmo corporal quando eu entro em contato e eu sinto o cheiro do talquinho dela. Sabe assim, eu nem olhava para o rosto dela, era o corpo. Mas era um abraço, era uma coisa tão macia e tão envolvente, sabe? Eu acho que era o lugar mais seguro que eu já tive na minha vida, foi esse colo. Então, essa é a memória que eu quero levar para o resto da minha vida. Essa sensação de segurança, esse cheirinho de vinólia e esse
corpo macio, sabe? Que me acolhia, que me assegurava. Ah, isso é muito bom. Essa é a minha memória. Gente, a memória, ela acolhe, ela tem uma coisinha, até que a Ela gente fala tanto, ela- quem vai escutando, porque a gente vai escutando também, vai Você sentindo, vai sentindo, Vai né, aquela sentindo, coisinha, a gente né? entra em contato, E a né? gente vai se conectando com as nossas emoções Também. também, lembrando das nossas, Leva para enfim. esse Isso, lugar. isso. É, Isso é uma nossa, delícia. a gente ficaria aqui. Eu também. horas e Olha, mais que horas, tema gente. maravilhoso que vocês me Gente. presentearam com um tema maravilhoso, de verdade. Estou muito feliz, quero muito agradecer a vocês, porque foi um momento muito bacana para a gente não só falar, mas para a gente sentir também, né? Que é o objetivo de vocês, né? pois Então é, vocês alcançaram pois o é. objetivo. E eu sei que Sim. também com quem estiver assistindo, Sim, porque isso é muito tocante, né? A gente é. se envolve emocionalmente, isso A é gente muito bom. se conecta, né? Tem essa conexão. Eu conecta. acho que a gente tem essa proposta e tem essa Isso. preocupação, né? De De levar isso para as trazer pessoas. esse Quando as pessoas também dão um retorno para a gente, é justamente isso. Também que sentir, coisa linda. né? Conseguir sentir com a gente. Isso. Então, se você também sentiu, né? Aqui, né? Diante das nossas Essa- memórias essa afetivas. energia. Também busque as suas memórias afetivas, que isso é verdade. muito importante, né? Verdade. Isso nos engrandece muito e nos molda, né? Molda o nosso olhar para a vida, né? Então, assim, agradecer mais uma vez, Eu que né? agradeço, Foi gente. Foi Que bom. um prazer eu delicioso. fico ao final desses momentos, assim, feliz e fico assim, não deu tempo de falar tal coisa, não deu tal... Porque a gente teria uma listona, né? Mas a gente vai ter outras fica assim, nossa... oportunidades. mas eu fico assim, nossa, quanta coisa que a gente conseguiu, assim, trazer Agrupar. e se conectar bacana. dentro de tudo isso, né? Verdade. E de que não é tudo como a gente quer e tudo, né? Ou, sabe aquela coisinha script, metódica? não é um assim, script pré-escrito, é isso aqui, né? É a vida. É a experiência. É, justamente. É a experiência, justamente. isso aí, que né? bom. Então, obrigada também a todos vocês que nos acompanharam, né? Nos acompanhem também lá no nosso perfil do Instagram, Sobre Sentir Podcast. E a gente vai aguardar todos vocês no próximo episódio. E no toque. E no toque, gente, tem o toque. Verdade. @insere.psi. Gente, É o nosso verdade. Instagram. É. Através do Instagram vocês Isso entram em mesmo. contato com todas as informações. Acompanhe. Até lá. Obrigada, meninas. Foi uma delícia.